que a oposição está falando sobre manifestações e sobre uma possível adesão do transporte nessa manifestação, hein, Jana? Pois é, inclusive é um assunto que está gerando muita divergência entre os parlamentares que defendem aí essa mobilização de caminhoneiros e os próprios representantes de caminhoneiros, viu? Porque essa mobilização, ela foi anunciada ontem, durante aquela coletiva de imprensa da oposição, colocando ali que está estudando estratégias de defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, contra as medidas de Alexandre de Moraes, e uma dessas estratégias seria essa mobilização. Então, anunciou uma mobilização nacional no dia 3 de agosto. Vai ser num domingo. Segundo o PL, cada estado vai ser responsável pela sua manifestação, vai partir de cada estado. É um domingo, então não vai ter a participação de Jair Bolsonaro, né? Ele não pode sair de casa nos feriados e nos finais de semana, mas é uma manifestação que vai partir por parte de cada estado. E agora há pouco a gente conversou, alguns jornalistas aqui na Câmara dos Deputados, a gente conversou com alguns integrantes do PL, porque eles estão reunidos, como a oposição praticamente toda veio para Brasília, eles continuam aqui na Câmara dos Deputados reunidos, e eles disseram o seguinte, sobre manifestação de caminhoneiros nesse dia 3, no dia da mobilização nacional, se há uma previsão de a oposição convocar caminhoneiros. Disseram que não há essa possibilidade da oposição oficialmente convocar caminhoneiros, que se eles forem forem se mobilizar, isso vai ser por conta própria, né? E aí, por conta, quais seriam as pautas aí? Especialmente questão do tarifaço e também questão ali, regras de rodovias, de pagamentos, de tarifas ali que eles precisam pagar para rodar nas estradas, mas que oficialmente a oposição não vai convocar caminhoneiros, né? Inclusive, isso acabou gerando uma repercussão entre ali os representantes de caminhoneiros. Quem falou hoje, por exemplo, foi o presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de Santos, e ele disse que os caminhoneiros não pretendem parar. Ele disse que não vai parar, nem no dia 3, a não ser que não se cumpra com o que o governo prometeu em outubro do ano passado. Então, existe essa mobilização, em paralelo a isso, existe uma mobilização do transporte rodoviário em prol das suas próprias pautas. Segundo deputados do PL, isso é uma mobilização em paralelo, não seria ali uma mobilização com relação aos caminhoneiros em si. Mas isso, segundo o PL, oficialmente diz que não vai convocar caminhoneiros para a mobilização no dia 3 de agosto, que é essa mobilização nacional que a oposição está promovendo aí a favor de Jair Bolsonaro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você em Brasília. Ô Fábio Piperno, em outros momentos a gente já viu parte dos caminhoneiros oferecendo apoio a Jair Bolsonaro, inclusive em manifestações, paralisações em várias das principais rodovias aqui do país, inclusive aqui na saída de São Paulo, enfim. Agora, o PL está dizendo que não vai acionar os caminhoneiros, não vai convocar caminhoneiros para essa manifestação, tentando descolar, então, uma possível paralisação dos caminhoneiros que dizem que fariam isso por causa da tarifação e não para o Jair Bolsonaro, e essa manifestação do PL separada. Mas você acha que dá para descolar uma coisa da outra diante do apoio que costuma acontecer dessa classe ao bolsonarismo? É um apoio que costuma acontecer, sim. A gente se lembra que, inclusive, em 2022, eles foram muito, digamos, agraciados pelo presidente Bolsonaro com aquele auxílio de 3 parcelas de R$1.000 pertinho da eleição. Foi só uma coincidência. Mas, vejam só, os caminhoneiros agora, Evandro, eles também têm uma outra preocupação. É exatamente a preocupação do efeito que as sanções ao Brasil podem gerar ao setor deles. Porque imagina, se isso chega ao agronegócio, se isso diminui a atividade do agronegócio, impacta também no dia a dia, na própria atividade deles. Então eu acho que é um momento em que eles têm que fazer uma pressão exatamente no sentido contrário, de chegar, gente, negociem. Negociem porque, senão, o prejuízo vai ser de todo mundo, inclusive para nós. Fala, Gani. Olha só, concordo com a análise que o Piperno fez, né? O setor de transporte está muito ligado ao setor do agronegócio, então, evidentemente, se diminuir o número de embarque aí para os Estados Unidos, cai também
o setor de transporte. Esse é um primeiro ponto. Em relação a uma possível paralisação aí no caso dos caminhoneiros, quando teve lá em 2018, eu fui bastante crítico em relação a isso, entendia que a classe estava buscando seus próprios interesses, impedindo evidentemente o direito de ir e vir, paralisou o país, aquilo representou 0,8 pontos percentuais a menos no PIB, é muita coisa, o país ficou absolutamente paralisado e muita gente acabou pegando carona naquele movimento dos caminhoneiros, né, brigando ali pelo frete, pelo preço mais acessível de transportes, enfim, mas não mudou absolutamente nada, não trouxe nenhuma consequência de mudança para o país, muito pelo contrário, ficamos apenas com o prejuízo daquele movimento que gerou, de novo, uma perda de renda enorme para o país. José Maria Trindade, como é que você avalia essa organização de manifestação do PL e a possibilidade disso colar com outra manifestação? Por mais que a manifestação dos caminhoneiros não seja em prol de Jair Bolsonaro, mas acontecendo ao mesmo tempo, o quanto isso pode cair na conta da oposição? Mas eles assumem, né, essa conta. Essa conta é positiva para alguns. Representantes de setores assim, de caminhoneiros e tal, estão dizendo assim, eu não vou assumir isso, não quero isso, não vou liderar um movimento assim de parar o país. Mas admitem que existem algumas lideranças que querem. E querem exatamente vários motivos de descontentamento com o governo atual, né? E não só o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos vivendo um momento que a oposição está dividida em vários grupos. Para você ter uma ideia, essa história aí da bandeira ali, da América em primeiro lugar, América em primeiro lugar, do Donald Trump, ela não é unanimidade nem nesse grupo que veio hoje aqui tentar fazer o Congresso funcionar. Perceba que não veio a oposição inteira hoje tentar fazer o Congresso funcionar. Foi o PL e mesmo assim não é o PL 100%, um pedaço do PL. E mesmo dentro desse PL não concordou com aquela história da bandeira. Essa história da bandeira, isso vai repercutir. É claro que os governistas vão usar a exaustão essa história da bandeira, que seria uma agressão até à imagem do próprio Congresso Nacional no momento em que há uma disputa aberta, uma guerra tarifária, que deixará vítimas, e vítimas econômicas, né? Empregos e empresas quebradas e assim por diante. Mas eu percebi que não há uma organização e uma defesa da oposição a essas paralisações. Mas percebo que há, sim, lideranças que torcem por isso. Fala, Bruno Musa. Bom, vou tentar trazer sempre um contraponto aqui para gerar mais reflexão, que eu acho que é o que a gente precisa hoje no Brasil como um todo, né? Bom, eu claramente sou contra financiamento obrigatório dos sindicatos, coisa que a esquerda amplamente defende, portanto ela defende o direito dos trabalhadores se expressarem legitimamente, inclusive a greve é um direito constitucional. Então, concordando ou não, há legitimidade na eventual paralisação, que eu concordo com o Alan, que em 2018 não teve efeito prático nenhum, teve um efeito deletério no PIB e o pior, não trouxe nenhum tipo de consequência positiva, mais ou menos como a gente fala da fala contra os BRICS ou contra o dólar especificamente. Não há estratégia, traz penalidades, mas não traz resultados positivos. Agora, a gente tem que pensar que toda ação gera uma reação, seremos pragmáticos aqui. Se isso acontecer, temos que estar preparados para isso. Meu único ponto que eu deixo da perspectiva aqui de pensamento é: será que o Brasil está indo para uma situação positiva, mas não pensando em 6 meses, 1 ano, como a gente sempre pensa? Será que não passou da hora da gente pensar num país mais organizado em 10, 15, 20 anos, numa mudança de mentalidade em busca de produtividade, de maior perspectiva de produção da iniciativa privada, com menor burocracia, para maior inclusão das pessoas de verdade na atividade econômica, incrementando as suas próprias rendas? Será que estamos indo nesse caminho? Se não estivermos, que eu não acredito que não estamos,
Toda mudança gera dor e sacrifício no curto prazo. Em algum momento, se a gente continuar tapando o sol com a peneira, quanto mais postergarmos, quanto mais procrastinarmos, maior a dor no curto prazo para uma mudança que se torna cada vez mais obrigatória. Ou então, aceitamos sempre ser a metade de baixo mais pobre do mundo.